Bom dia a todos, bom dia pessoal. Eu sou a Luciana Freitas. Vamos abrir aqui mais uma conferência fiscal das obrigações de 2019. Dessa vez vamos falar sobre a EFD Contribuições, algumas novidades, algumas dúvidas recorrentes dos contribuintes, dos nossos clientes, alguns preceitos dessa obrigação, para que ela serve, por que ela foi criada, quais são os caminhos daqui para frente, com a entrada da EFD Reinf, do E-Social. Então, é um apanhado geral para que todo mundo fique na mesma página, ok? Todos enxergam a minha tela, todos me ouvem bem? As perguntas vocês podem encaminhar via bate-papo. O microfone de vocês vai permanecer fechado. A melhor dinâmica aqui, melhor desenvolvimento da apresentação. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar via chat, tá? Via bate-papo mesmo. Sobre o produto, as linhas de produto, para aqueles que são clientes, para aqueles que já estão na nossa base, na nossa equipe não tem a intenção, não é o foco, né? Hoje a gente não consegue responder para vocês sobre produto. Então, se a dúvida de vocês estiver relacionada a alguma linha de produto, peço que direcionem ao desenvolvimento, ao suporte, e eles estão aptos a esclarecer. Vamos iniciar, então. A gente vai falar um pouquinho, né, nessa nossa agenda de hoje, sobre o conceito de contribuições federais, o que é a EFD, o que ela vem apresentar para vocês. Os códigos de situação tributária que estão presentes nessa obrigação, fazem parte, tem incidência de PIS/COFINS, a exclusão de CMS, essa polêmica que o STF criou junto à Receita Federal, e um pouco do nosso espaço fiscal, para que vocês conheçam o que é essa área que é determinada hoje para clientes, mas em breve será determinada a todo o nosso público. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Freitas, tenho 13 anos de companhia, trabalho há 13 anos aqui na TOTVS. Comecei lá atrás no projeto SPED, em 2005, 2004 mais ou menos, e acompanho a evolução do projeto, não só aqui pela TOTVS, mas também nas reuniões da Receita Federal, das empresas de grupo de pilotos, da qual nós fazemos parte, e estamos acompanhando toda essa evolução, desde lá da nota fiscal eletrônica, até agora a E-Social, EFD Reinf, futuro das contribuições, etc. Comigo hoje, Newton Gobo. Ele é fiscal da TOTVS, vai falar um pouquinho dele para vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou Newton César Gobo. Eu ingressei na companhia em 2007, no CST Fiscal. Atuo na coordenação das equipes de apuração de impostos e recebimento fiscal. Na área de apuração, eu lidero o time responsável pelas obrigações acessórias federais, estaduais e municipais, bem como o gerenciamento de todos os recolhimentos de impostos diretos e indiretos. No recebimento fiscal, eu lidero a equipe de escrituração e classificação de todos os documentos recebidos pela TOTVS e controladas. Sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Marcos e pós-graduado em Planejamento Tributário pela FECAP. Ok? Isso aí, Gogo, muito obrigada. Então, a gente vai começar falando um pouquinho do que são os tributos federais, né? As contribuições federais de PIS, COFINS, CSLL. A nossa Constituição estabelece que as contribuições sociais, elas financiem a Seguridade Social, né? Para aquelas pessoas que não têm rendimento, para aquelas pessoas que trabalham e precisam se aposentar no futuro, para aquelas pessoas que ficam desempregadas e precisam de uma contribuição para planejar e seguir a vida. Enfim, existe uma série de benefícios que a gente tem dentro da Seguridade Social. 3 deles são PIS, a COFINS e a CSLL. O PIS, Programa de Integração Social, tem a intenção de financiar o seguro-desemprego. A COFINS é uma contribuição social que tem o objetivo de financiar a Previdência Social. E a CSLL tem a intenção de financiar a Seguridade Social como um todo, né? Ela vai integrar várias ações aí de incentivo dos poderes públicos desta sociedade que são destinadas
a garantir direitos sobre saúde, sobre previdência e também sobre assistência social. Aqui um quadro, mais ou menos, desses tributos separados. Então, eu tenho dentro de Seguridade Social a saúde, que é um direito e dever de todos, garantido pela nossa Constituição Federal, e independentemente do tipo de contribuição. Então, todas as contribuições sociais vão financiar a saúde, esse direito garantido constitucionalmente. Temos também assistência social, então vários benefícios de assistência sociais estão garantidos pela Constituição Federal através da Seguridade Social. É um direito que todos necessitam, então hoje eu posso não precisar, mas se amanhã eu não estiver empregada, eu não estiver não tiver algum tipo de rendimento, eu tenho, independente da contribuição, essa ajuda do governo, essa ajuda, esse benefício do nosso governo, garantido também pela Constituição Federal. E temos lá dentro a Previdência Social, é um direito de todo trabalhador e seus dependentes. Então, o trabalhador que passa ali parte da sua vida laborando, ele tem um benefício que, para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para garantir o futuro dos seus dependentes. Isso é a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela tem um caráter contributivo, ela é compulsória, então o governo cobra de todas as empresas que esse direito seja garantido. Dentro dessas obrigações, a gente sempre vai ter 3 figuras, né? 3 sujeitos da obrigação. Então, quem está obrigado ao AFD Contribuições, ao SPED Fiscal, AFD ICMS PI e a todas as outras obrigações acessórias. Eu sempre vou ter 3 polos. O sujeito ativo, que é o próprio fisco, o ente tributante, aquele que cobra a obrigação. O sujeito passivo, que é quem tem o dever de contribuir, o dever de recolher todas as contribuições ou todos os tributos, e o responsável tributário, que é aquele na qual eu estabeleço legalmente que ele vai substituir o sujeito passivo e se tornará o responsável pelo recolhimento do tributo. Por que estou falando tudo isso? Porque hoje é muito comum eu ter tanto o polo passivo, lá dentro das obrigações acessórias, como também o responsável tributário, o substituto tributário. E aqui eu tenho uma observação. A EFD Contribuições e a EFD Reinf, elas se parecem muito nesse contexto. Só que na Reinf eu vou apresentar as informações, os tributos, que eu retive enquanto responsável tributário. E na EFD Contribuições, eu vou apresentar as operações que eu apurei, que eu fui lá, eu calculei das minhas operações as contribuições acessórias, as contribuições sociais. E também vou apresentar na contribuições as retenções que eu sofri enquanto empresa. Então, notem, elas são praticamente parceiras, elas se cruzam. O que você declarou lá na EFD Contribuições de retenções sofridas será rebatida lá, será comparada com o que está declarado na EFD Reinf. Não é isso, Bobo? Sim, exatamente. Isso compete muito ao registro futuro, registro 40, que será as retenções na fonte de impostos federais. Será um cruzamento efetivo que acontece entre a FD Contribuições e a FD Reinf. Você informa qual foram os contribuintes que você enviou a retenção e quais foram que se apropriaram desse imposto, cruzando as informações em ambas as obrigações. Isso, então. Ou seja, a minha apuração eu vou demonstrar ali na EFD Contribuições. A minha retenção, aquilo que eu retive enquanto tomadora ou dos meus serviços prestados, eu vou declarar como substituto tributário, como responsável pelo recolhimento do tributo na EFD Reinf. As retenções que eu sofri, vou declarar por enquanto na EFD Contribuições. Cada tributo vai ter descrito na norma a regra correspondente exigida pelo fisco. Então, é necessário que vocês sempre estejam em dia com as normas publicadas pela Receita Federal, que é hoje a única administradora das contribuições sociais
como ente tributante. Então, vamos falar um pouquinho do conceito da EFD Contribuições, né? A EFD Contribuições hoje, ela está num formato que era o formato utilizado pela Receita Federal antigamente, que é o TXT. Então, ela foi desenvolvida num layout padrão que, em TXT, é recebido por um programa validador de arquivos. Esse programa faz uma avaliação prévia das informações contidas nesse TXT. O que ele avalia, na verdade? Ele avalia se os campos obrigatórios estão preenchidos e se algumas informações estão condizentes com o layout. Ele valida estrutura de arquivo. Ele não valida conteúdo de valores, de débito, de crédito, de alíquota, a não ser que ele esteja lá programado com uma regra de validação que já tem ali alguma regra pré-estabelecida. Caso contrário, a ideia do PVA é validar a estrutura. Então, uma das dúvidas frequentes dos nossos clientes, contribuintes desse imposto, dessas contribuições, eu fiz uma operação, vocês não conseguem me dizer se está correta ou não, e o PVA não rejeita. Então, eu entendo que seja correta. Se ela não estiver baseada em alguma norma, ou se você tiver dúvida de que essa operação está realmente correta, cuidado, porque a informação incorreta, informação omissa ou algum problema nessa transmissão, não é o PVA que vai validar. A Receita tem lá servidores que fazem uma auditoria em todas as informações que vocês encaminham. E essa auditoria é feita depois que o arquivo é transmitido pelo PVA. Então, às vezes, eu não tenho aquela validação ali na estrutura, porque eu não tenho um problema de estrutura, mas eu tenho lá dentro da Receita Federal esses programas que são capazes de varrer a sua obrigação e descobrir se aquela alíquota ou aquela base de cálculo está realmente correta ou não e se condiz com a legislação. Certo, Bruno? Sim, exatamente. Principalmente quando se diz em cadastros de contribuinte, cadastros de produtos, qualquer tipo de cadastro efetuado dentro do arquivo e enviado via TXT para o PVA, não tem nenhuma validação se a empresa está inativa, se você vendeu para um contribuinte suspenso, para qualquer tipo de operação cadastral, ele apenas faz alguns cruzamentos de inscrição, código de município, às vezes inscrição estadual, mas em termos de suspensão, clientes inabilitados, ele não dá nenhuma rejeição. Então, isso vai acontecer posteriormente à entrega. Por isso que é muito importante revisão de cadastro de clientes, de produtos, situações tributárias e o cálculo efetivo do imposto para ver se está tudo ok antes do envio da obrigação. Haja visto que ela é TXT e o PVA não valida nenhuma dessas inconsistências. Isso. Então, tem dúvida se deve levar ou não a operação, se essa operação está com a base correta ou não, se a alíquota está correta ou não conseguiu encontrar uma base legal para essa justificativa, procurem o fisco, procurem a Receita Federal, porque ela autua. E como funciona a autuação do projeto SPED como um todo, né? Ela autua por contribuição ou por tributo, ela autua o total do seu faturamento, então você tem lá 3% mais ou menos do total efetivo de transações que pode ser revertido em penalidade, em sanção. E ela autua por informação omissa, inexata ou incorreta. Então, não vale a pena mandar um EFD em branco, seja ela PIS, seja ela de contribuições, ou de ICMS-PI, ou REINF, ou E-Social, e correr o risco de receber uma notificação e um auto de infração, antes de retificar a informação. Se vocês receberem, já estão autuados, e aí não tem mais como recorrer ou voltar atrás. A finalidade da EFD Contribuições é justamente demonstrar as operações na qual as empresas sofrem retenções ou fazem as suas apurações. Então, o fisco está fazendo o que ali? Ele está verificando justamente se vocês têm todas aquelas informações
corretamente atribuídas com incidência de PIS e COFINS, né? Com a incidência correta de PIS e COFINS, e se esta incidência está calculada corretamente. Vou demonstrar aqui, então, o valor que eu tenho de débito, que eu devo de PIS e COFINS e CSLL, e também o que eu apurei, né? O que eu tenho de crédito destas obrigações. Por quê? Existem muitos benefícios fiscais sendo utilizados por contribuintes de forma indevida. Então, quando o fisco desconfia, ele vai fazer uma auditoria mais particular naquela empresa. Exatamente. Ele vai analisar individualmente cada caso, cada benefício lançado e, porventura, efetuar os questionamentos devidos para a comprovação daquela efetividade de benefício. Isso. A periodicidade desse arquivo é mensal, né? E a entrega, em geral, em regra geral, até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao período que está sendo analisado. Tá? Não percam o prazo, porque a perda de prazo também enseja a punição por parte do fisco. Hoje, nós temos uma quantidade um pouquinho maior de blocos exigidos pelo fisco, pela Receita Federal, do que quando foi lançada essa obrigação lá em 2010, 2011. Então, a gente vai ter lá o bloco 0, que é a abertura, identificação e a referência do arquivo, né? O bloco A são os documentos fiscais de serviços tributados ao ISS, que não pegou, né? Não, na realidade ele tem os documentos de serviço para uma prestadora de serviço que tem a tributação de PIS/COFINS, você vai preencher todos os seus documentos no bloco A. E você tem algumas operações que são tributadas pelo ISS, por exemplo, quem é contribuinte de Brasília, que você preenche não a tributação de ISS no bloco C, porque a nota é conjugada. Então, esses blocos eles são preenchidos de acordo com a operação e com o tipo de prestação de serviço ou de venda de mercadoria que o contribuinte tem. Isso. A ideia inicial, lá atrás, quando a gente começou nas reuniões, era trazer realmente as operações também tributadas ao ISS. Mas isso não funcionou nem para a EFD ICMS-PI e nem aqui para a EFD Contribuições. Então, apenas algumas operações de notas fiscais conjugadas dessas prestadoras é que são declaradas aqui no bloco A. O bloco C, que são os seus documentos fiscais, né, tributados pelo ICMS-PI também, né, e que tem as operações de PIS e COFINS. O bloco D são serviços também tributados pelo ICMS-PI, que também tem as operações de PIS e COFINS. O bloco F, que são outras receitas, outras possibilidades de receitas não documentadas em uma nota fiscal, né? Então, eu tenho lá depreciação, aluguel, operações financeiras, retenções, e essas retenções são as retenções sofridas, é o famoso bloco F600. Né? Muitos contribuintes também têm dúvidas de como enviar estas operações. Tem alguma particularidade que a gente possa comentar? É importante colocar também que dentro desses blocos, tanto no registro A como no C, existem documentos não fiscais que não são obrigatórios de envio para a prefeitura ou para o estado em si, que também devem ser informados porque são tributados pelo PIS/COFINS. Exemplo disso, um escritório de contabilidade ou advocacia, ele não emite uma nota fiscal, emite uma fatura, mas esta fatura deve ser informada também, e existem os registros específicos, que são os registros A100, que ele para documentos não fiscais. Então, esses documentos eles vão ser informados, não vai ter a tributação do ISS, mas servirá como base para PIS/COFINS. Então, existem campos específicos para lançar documentos tributados e não dentro dos eventuais blocos. Perfeito, bem lembrado. Hoje a gente tem a incidência, desde o ano passado, de muitas obrigações relacionadas a operações financeiras, receitas financeiras. Existe o campo próprio para se lançar isso, e ela tem que ser aberta por tipo de operação financeira.
contas individuais, contábeis e tudo mais, devem ser escrituradas individualmente nos registros do bloco F. Isso aí. E essas operações eu tenho principalmente das instituições financeiras, assemelhadas, seguradoras, entidades de previdência privada, eu informo hoje no bloco I. O bloco I não tinha lá antigamente, quando foi instituída a FD Contribuições, mas hoje eu tenho um bloco I destinada a estas organizações, a estes segmentos. O bloco M, que é o bloco das apurações, e esse é o bloco que mais dá dor de cabeça, né? Existe todo um confronto entre as operações informadas nos blocos superiores, e aí, chegando no bloco M, é onde efetivamente vai acontecer a apuração do imposto. Então, qualquer registro informado indevidamente na parte superior da obrigação será impactado diretamente na apuração dos impostos, na apuração dos créditos, dos débitos e na consolidação final da obrigação. Salientamos também que ali no bloco F, quando se fala de retenções, no registro F600, para quem é um prestador de serviço que tem retenção na fonte sofrida pelos seus tomadores, que fazem retenção nas suas notas, é nesse registro que a gente informa essas retenções. E o que futuramente haverá o confronto junto aos registros futuros das retenções federais, que acontecerão lá no REINF. Isso. Esse é o bloco M e temos na sequência o bloco P. Este bloco, ele praticamente está descontinuado. Assim que todas as empresas entrarem em produção na FD REINF, esse bloco deixa de existir na FD Contribuições. Então, a Receita já publicou, acho que essa semana, Sim. Se não me engano, a IN 1867 de 2019. Acho que é esse o número, eu confirmo para vocês. O que esse IN prevê? Ela prevê que, assim que a empresa adentrar em produção na FD REINF, ela deixe automaticamente de transmitir o bloco P e passe a transmitir o R2060. O R2060 está na FD REINF. Então, não é para transmitir as duas informações ao mesmo tempo. Eu entrei em produção, deixo de transmitir o bloco P na FD Contribuições e passo a transmitir o R2060 da FD REINF. Para quem estava no primeiro grupo da FD REINF, a entrega do registro P ele ainda aconteceu durante o ano de 2018 até dezembro, porque não existia uma formalização oficial da Receita de que esse registro efetivamente estava dispensado. Agora, com o advento do segundo grupo e a maior parte dos contribuintes já obrigados à entrega da REINF com a legislação vigente, hoje sim a gente tem segurança em não preencher mais esse registro. Inicialmente, no ano de 2018, ainda foi entregue as duas obrigações, a REINF, o registro 2060, e a comprovação da REINF no registro P da FD Contribuições. Perfeito. Então, assim, não há problema nenhum quem entregou até esse período, porque não existia nada oficial de que estava dispensada a entrega desse registro na FD Contribuições. Isso, e essa oficialização veio agora, nessa semana, acho que segunda ou terça-feira, através da IN 1867 de 2019. Continuando, temos o bloco 1, complemento da escrituração. Então, todos os controles de saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas, outras informações que o contribuinte deseje ou precise informar para o fisco, estão aqui no bloco 1. Sim. E o bloco 9, que é o encerramento, né? O controle de encerramento do arquivo digital. Eu fiz um mapa novo para vocês, então aqui eu tenho todos os registros da FD Contribuições, né? Todos os que entraram, inclusive os mais recentes, né? Que é o M215, o M615. Então, para quem não souber, não tiver essa relação, todos os registros estão aqui mapeados, que hoje, em 2019, os contribuintes estão obrigados a entregar.
Esse material a gente manda para vocês depois, tá bom? Para todo mundo que se inscreveu no evento, aí vocês vão ter acesso aí a essas informações. Aqui um modelinho do PVA, né? Do que nem é mais PVA, né? Agora é PGE, Programa Gerador de Escrituração. Esse é mais uma mudança de nomenclatura e de inteligência da ferramenta, né? A ideia da Receita Federal, na verdade, é que todos os projetos antigos do SPED que ainda estão em linguagem TXT seja transformada em uma linguagem XML. Porém, isso tem um custo, né? Isso tem um custo e um custo alto para a Receita Federal. Neste momento, ela não consegue fazer esse investimento de transformar, de modernizar todas essas obrigações. Então, nestas antigas, ela vai continuar trabalhando aí sempre com um programa gerador de escrituração ou um programa validador de arquivos, uma dessas denominações. Mas os novos eventos, os novos programas de demonstração e escrituração das suas operações sempre serão uma linguagem do estilo do XML. Por quê? Eu não preciso desenvolver um programa que vá lá e valide aquela informação. O próprio XML já tem um esquema que faz a validação ali da sua estrutura de forma online e é muito mais produtivo, é muito mais efetivo trabalhar dessa forma para a Receita Federal do que com um programa desse, né? Por conta da manutenção, por conta do alto custo. É importante a gente colocar que esse PVA, ou PGE, acabou de ser atualizado, tem um mês mais ou menos que tem uma nova versão. Então, para quem está validando alguns períodos já de 2019, tem que se utilizar o novo PGE com a versão atual, porque houve várias alterações que aconteceram nesse programa, que não estavam contempladas até dezembro de 2018. O registro M215 e M615, por exemplo, não apresentava nenhuma inconsistência até dezembro. Agora ele já está apresentando inconsistências. Então é o ideal que esteja atualizado na última versão, que é 1.2. Nós temos uma versão nova a partir de janeiro de 2019, né? Então essa versão deve ser utilizada com um novo programa gerador de escrituração. E, inclusive, nessa versão é que ele não vai te dar nenhuma inconsistência também em relação ao bloco P, para quem está no grupo de dispensa já com obrigatoriedade da REINF. Isso. Aqui mais uma tabela para vocês entenderem as operações que geram crédito, as operações que não geram crédito, as operações que gera contribuição, que não gera contribuição por CST, né? Por situação tributária. Muitos dos nossos clientes e muitos dos contribuintes, eles questionam o fato de ter que levar todas as operações, independente delas ter incidência ou não de PIS/COFINS, e não levar todas as operações, levar somente aquelas operações capazes de gerar crédito de PIS/COFINS, né? O manual, ele é claro e ao mesmo tempo deixa essa informação meio subjetiva, mas a gente entende que todas as operações devam ser levadas. Por quê? Porque quando a Receita vai fazer o comparativo da EFD contribuições com a EFD ICMS/PI, essa situação fica mais transparente. Então, para eu declarar sem correr o risco de ocultar informação, porque lembre-se, omissão de informação é sujeita à punibilidade por falta pela Receita Federal. Então, para eu não correr o risco de omitir algum tipo de informação, declare todas as suas operações, também na EFD Contribuições, certo? Sim, exatamente. E o CST é um dado fundamental para o preenchimento da obrigação e o cálculo correto do imposto. E essa situação ela tem que ser validada dentro do cadastro do produto, tem que estar legalmente habilitada de acordo com a legislação vigente, porque aqui é onde dá o maior problema de questionamentos futuros por parte da Receita Federal. Se você informou um CST que não é o CST correto, automaticamente você poderá sofrer algum questionamento no futuro. Então... Verdade, né? E aqui, para vocês terem
evidenciado também uma relação do CST, do Código da Situação Tributária, com as tabelas que o contribuinte deve observar. Então, toda vez que você usar o CST 02, vai utilizar os códigos da tabela 4.3.10, CST 03, tabela 4.3.11, e assim por diante, até o CST 09, certo? Sim, exatamente. O relacionamento das tabelas com o CST é importante e ele quem vai fazer que a operação esteja efetivamente evidenciada. Isso, e aqui mais uma ressalva, né? Observem os seus cadastros e verifiquem se o CST está realmente de acordo com a operação. Uma informação do CST errado vai fazer com que a apuração lá no bloco M não corresponda à realidade. Sim, exatamente. Algumas perguntas, alguns questionamentos que são muito feitos pelos clientes e contribuintes, né? Com relação à apuração, ao rateio proporcional, à apropriação direta, o que utilizar, quando utilizar. A gente tentou aqui estruturar de uma forma mais simples, só para vocês entenderem o que é cada um. Então, a apuração, ela vai sempre ser gerada com base nos blocos A, C, D e F. E o PVA vai poder gerar o bloco M através da geração automática lá dentro mesmo do programa validador de arquivos ou agora do PGE, do programa de geração da escrituração. Quando a gente fala da FD, ela é uma das, diferente da REINF e das novas obrigações, ela possibilita a apuração dentro do próprio programa. Então, você pode fazer a sua apuração dentro do seu sistema próprio e enviar para a REINF, fazer a validação e entregar para a Receita Federal, ou entrar com os dados de nota fiscal de todos os registros superiores e fazer a apuração dentro do próprio PVA. Então, ela te possibilita essas duas formas de apuração de imposto. Quer comentar um pouquinho? Rateio proporcional versus apropriação direta? Esse é um tema bem controverso, polêmico que gera um certo desconforto aí para as empresas. Bom, quando a gente fala, existe dois tipos de rateio de créditos dentro da FD Contribuições para efeito de créditos de PIS/COFINS. O rateio proporcional é aquele rateio em que eu não tenho como direcionar 100% da minha operação não tributada para aquela operação que eu estou designado. Por exemplo, quando a gente fala de depreciação, você deprecia algo de um prédio, o prédio como um todo. Só que não é necessariamente só a área industrial. Se for a área industrial, apenas ela alocada dentro desse estabelecimento, isso é um rateio direto, porque 100% daquele custo está relacionado à atividade industrial, que consequentemente vai ter uma posterior saída tributada não tributada. E aí eu teria uma apropriação direta. Mas se o seu estabelecimento fabril, ele tem área administrativa, tem área comercial, automaticamente você tem que ter um proporcional desta área. Então, aí, neste caso, a sua FD será preenchida com rateio proporcional, e aí dentro do registro A145, você vai proporcionar a sua receita. O que está relacionado à venda não tributada e tributada, e abaixo, quais são os percentuais de rateio por proporcionalidade. Se tudo é direto, e aí é apenas um registro, apropriação direta, então 100% dos créditos apurados serão deduzidos automaticamente na apuração das contribuições. Então, é importante observar qual é a origem desse crédito e qual é a proporcionalidade dele. Se é 100% daquela receita, crédito, apropriação direta, e se é proporcional, rateio proporcional. Isso está preenchido lá nos dados cadastrais da FD, no registro A. Na área de abertura, você vai informar qual é o método de rateio que você vai estar utilizando na sua obrigação e, consequentemente, ele vai te abrir outros campos abaixo
para você poder apropriar essa proporcionalidade no caso do rateio proporcional. A apropriação direta, ele vai direto no crédito e faz 100% do valor deduzindo na apuração. Ok? É preciso ter muito cuidado na informação ou do rateio proporcional ou da apropriação direta, porque isso está ligado diretamente à apuração dos créditos de PIS e COFINS. E com isso, a empresa fica automaticamente sujeita a qualquer tipo de penalidade por parte do fisco. Exatamente, porque a obrigação, a partir do momento que ela foi entregue com o preenchimento, isso é uma confissão automática de dívidas. Então, se você confessou que a sua apropriação é direta, 100% dos créditos foram deduzidos da apuração e, consequentemente, o fisco vai fazer as validações dele no futuro e querer a comprovação desta apropriação. Então, é importante preencher corretamente para que faça o cálculo certo e não tenha nenhum tipo de questionamento no futuro. Isso. Outro questionamento que acontece bastante aqui dentro, com relação aos grupos de receita. O que eu posso colocar como um mercado interno, o que eu posso colocar como um mercado de receita não tributada no mercado interno, o que é receita vinculada à exportação. O preenchimento do grupo, ele é de acordo com a operação que vocês estão fazendo. Então, isso aqui está totalmente relacionado a ICMS também. Isso. Por isso que a gente fala da importância da observação das duas obrigações juntas. A informação que você manda de todos os registros, facilita nessa comprovação. Se eu tive algo que não foi tributado, ou que foi mercado externo ou exportação, isso vai estar configurado também no seu SPED fiscal. Então, consequentemente, o fisco consegue cruzar e validar sua informação com mais facilidade, evitando questionamentos do que ele entende como sendo indevido. Então, receita tributada no mercado interno. Tudo que eu vendo dentro do país e que está tributada tem que estar no grupo 100. Receitas não tributadas no mercado interno. Então, aqui subentende-se uma receita que, apesar de estar dentro do país, ela é não tributada aqui dentro. E as exportações que estão fora. Então, são receitas tributadas fora do mercado interno. Então, assim, a separação disso é simples, mas é primordial e de extrema importância, para evitar qualquer tipo de questionamento posterior. E eu não posso informar esse grupo de receitas diferente na EFD-REINF do que eu informei lá na EFD-ICMS-IPI. Por quê? Quando a Receita fizer o compliance dessas obrigações, fizer a comparação disso, automaticamente a empresa será autuada. Então, muito cuidado, porque é uma informação bastante importante. É simples, mas é bastante importante e muitos contribuintes pecam aqui no momento de informar nas duas obrigações. Exatamente. E aqui algumas considerações, O percentual que eu informo lá no registro 0111 para apropriação pelo rateio proporcional para CST com receita em comum. Preciso tomar cuidado com o percentual que eu informo lá. Exatamente como a gente tinha dito, a abertura dos registros, ela submete a subgrupos que vão fazer com que seja efetivamente calculado o crédito de acordo com o rateio proporcional. Então, você pode ter a mesma receita, só que ela sendo tributada, creditada parcialmente em virtude do rateio proporcional. Isso está no registro 0111. Isso, Preciso fazer o tratamento do crédito por segregação. Então, cada tipo de crédito precisa ser segregado e explicado corretamente para o fisco. E com o CST correto, de qual a finalidade desse crédito. Os registros 50 e 66 serão considerados no bloco M de acordo com o tipo de crédito. Crédito do mercado interno, crédito do mercado externo, operações sujeitos ou não a crédito, isso tudo tem que estar preenchido no documento de entrada, e aí a gente já não está falando das saídas, e sim das notas de entrada, Exato. Que são registradas em blocos específicos também. Quando abre a FD, você tem notas de saída e abaixo as notas de entrada. Preenchido os códigos corretos de CST,
relacionados ao crédito, automaticamente o bloco M será preenchido corretamente, tratando a segregação dos créditos. Isso, dicas valiosas aqui do nosso Gobo. Não empresta. Vamos falar agora de um assunto muito polêmico, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, recentemente, o Superior Tribunal Federal fixou tese informando a todos os contribuintes e ao ente tributante da Receita Federal que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. Eu estaria tributando sobre tributo, é tributo sobre tributo. Não chega a ser uma bitributação, mas é tributo sobre tributo. E isso é inconstitucional, não está permitido pela nossa Constituição Federal. Esta tese foi fixada para o ICMS próprio. Existem outros processos, outras ações judiciais que vão falar dos outros tributos, do ISS, do ICMS-ST, de PIS e COFINS dentro da base de cálculo do próprio PIS e COFINS. Estes outros processos, essas outras ações ainda estão correndo, elas não foram julgadas. A tese fixada através do recurso extraordinário 564.706 do Paraná, em 2018, faz relacionamento apenas com o ICMS próprio do contribuinte. Ela é exclusiva de ICMS. O que vem acontecendo no mercado é que algumas empresas que também entraram com teses de outros tributos, por exemplo, ISS, alguns juízes já estão utilizando-se dessa própria decisão para submeter a outra e aprovar também. Isso Os mesmo. outros casos de outros tributos somente podem ser deduzidos na EFD ou dentro da sua apuração, se isso estiver devidamente aprovado pela Justiça, pelo Tribunal. Caso contrário, não pode se fazer de uma correlação para poder excluir outros tributos. A empresa que não fez, que não entrou com processo, com uma ação judicial, ou até uma ação administrativa, e que não tenha nenhuma relação com a repercussão geral desta tese, ela não pode por si só excluir esses tributos, esses impostos da base de cálculo do PIS e COFINS. Ela precisa ter uma ação judicial para excluir o ICMS próprio, da forma com a qual a Receita hoje estabeleceu, ela precisa de uma decisão transitada em julgado. Sim, exatamente. Para os outros tributos que ainda estão com os processos correndo na Justiça, eles precisam pelo menos de uma liminar que garanta a exclusão desses outros tributos também. Senão, não pode fazer por conta própria. A empresa pode ser autuada. E aí, com o advento dessa tese fixada pelo STF, o que a Receita fez? A tese, a gente sabe, ela é de repercussão geral, ela vale para todas as empresas que tinham ações judiciais, ou seja, todo mundo que já tinha entrado com um processo, que estava lá para ser julgado, quando o STF julgou a RE 574.706, ela instituiu que fosse de repercussão geral. Esta decisão vale para todos os processos relacionados a este caso, ao ICMS próprio, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Receita o que fez em contrapartida? Ela publicou uma solução de consulta, que é a solução de consulta 13 de 2018. O que diz essa solução de consulta? Ela dá base aí a 3 tipos de interpretação. Sim, exatamente. Aí a decisão do STF foi no sentido de que há exclusão de ICMS. A Receita Federal, diante desta nova regra que ela tem que seguir, ela lançou-se de uma solução consulta, colocando que o ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição
é o valor do ICMS a recolher apurado da pessoa jurídica, referente ao mesmo período da apuração das contribuições. Quando a gente fala de ICMS a recolher, ele pode ser considerado o imposto apurado e o valor da guia paga. Significa dizer que, para chegar ao valor de pagamento do ICMS, você deduziu todos os créditos que você tinha referente a ICMS. Exato. Então, essa é uma das interpretações. Então, hoje a gente tem 3 interpretações sobre inclusão. Eu excluo o ICMS da nota, que é o calculado sobre a operação. Eu posso excluir o ICMS apurado, então fiz a apuração e cheguei ao ICMS devido, e posso excluir o ICMS a recolher. Pela solução consulta da Receita, apenas o último, que é o a recolher. Mas a decisão do STF não diz isso que é claramente. Controversa a decisão, a princípio, da Receita, do STF, porque diz que é o ICMS da operação. O ICMS da operação é quanto que está embutido dentro do preço de formação do preço. Então, com essa solução consulta, é interessante que todos os contribuintes que fazem desse benefício, dessa exclusão, entenda junto aos seus advogados, a toda a sua parte jurídica, de qual fundamentação será seguida. Por quê? Há a possibilidade, sim, de questionamentos. Quando a gente fala de ICMS a recolher, empresas que têm saldo credor, por exemplo, não teria imposto a recolher. Então, ela não teria nada a excluir da base de cálculo de PIS/COFINS. Mas ela calculou lá. Mas ela teve o cálculo do imposto. Então, é uma interpretação que existe a legislação, tanto da Receita como a decisão do STF, e tem que ser observado por cada contribuinte, entendendo dentro de casa qual é a melhor forma de se apropriar desse benefício. Existe o benefício, pode ser excluído, mas existem 3 formas de exclusão. Então, o risco aí tem que ser analisado por cada contribuinte diante dessa nova legislação. É uma solução consulta, mas tem um eventual poder de lei. Exatamente. Ou seja, esta guerra não acabou, né? Então, o contribuinte que entender que continua sendo lesado pela solução de consulta publicada pela Receita Federal, ele pode sim continuar questionando isso na Justiça. Sim. Né? Por quê? Porque se ele realmente não tiver, ele só tiver operação credora, não tiver saldo ali a recolher uma operação de débito, para ele, essa solução de consulta não resolve o problema. Exatamente. E aí a Receita publicou alguns exemplos, eu não trouxe todos, tá? Mas é mais para vocês entenderem aí alguns exemplos de cálculo que eles publicaram nessa solução de consulta. A forma, o diagrama, eu não vou comentar delas, vocês vão receber o material e vocês vão poder verificar ali dentro mesmo. Aí o ICMS a deduzir, esse é o diagrama que a Receita publicou, né, junto com os novos registros, que é o M215 e o M615. Quer comentar um pouquinho? O que a gente teve de principais alterações é que, diante dessas novas formas de ajuste que se possibilitou após essa decisão do STF, antigamente a Receita, quando a gente fazia o PVA, ele excluía apenas estorno de imposto, que era feito no registro M220 e M620. Havia alguns ajustes possíveis que você fazia dentro da PVA, estornando imposto. Diante dessa nova legislação, isso aqui nós estamos falando de exclusão de base de cálculo. Isso. Então, consequentemente, voltou-se a um registro intermediário, que é o registro M215 e M615. Ambos você vai ter o resultado final igual, só que antigamente se tornava do imposto calculado até dezembro, até as versões de dezembro, e nas versões de janeiro em diante, está atuando em base de cálculo. Então, essa foi a grande alteração que aconteceu a partir de janeiro nesta obrigação, exatamente por causa da parte de ICMS,
que quando a gente fala é exclusão de ICMS da base de cálculo e não do valor do imposto. Exatamente. Então, para que ele tivesse essa abertura, por isso até o diagrama, vocês vão olhar aqui que você tem os valores de exclusão, antigamente ia direto no valor do imposto e agora você tem a exclusão por base de cálculo, para você conseguir comprovar exatamente qual que era o ICMS que estava dentro desta base. Por isso que esse diagrama foi informado, e aí ele coloca essa questão do imposto também, do ICMS a recolher e tal. Então, isso tem que ser analisado individualmente por cada contribuinte dentro da sua operação. Cada contribuinte vai ter que verificar a partir de agora o que é melhor, né? Continuar seguindo aí nessa guerra, que pode durar mais 20 anos? Sim, sim. Ou ela está indo para a segunda ou terceira fase, essa guerra. Ela só vai aumentar. Né? A Receita estava cobrando que o STF julgasse a forma com a qual essa exclusão deveria ter sido feita, deve ser feita. Só que o STF, em contrapartida, não recebeu solicitação para julgar a forma. Então, a Procuradoria-Geral da Receita Federal entrou com esse pedido no final de 2017, mas não há prazo para que o STF julgue esse pedido, né? Então, é preciso aguardar ainda o julgamento dessa forma, né, de dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, para que o contribuinte tenha certeza do que é o correto pela visão do nosso judiciário. E o que esteja oficialmente, legalmente aprovado. Porque Isso. Hoje ela existe uma dúbia, uma informação dobrada de como Exatamente. Eu devo apurar esse valor. Exatamente. Então, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês com relação ao PIS e a COFINS, a EFD contribuições, eram esses assuntos, né? A tendência daqui para frente é que cada vez menos a EFD contribuições seja absorvida dentro do sistema tributário, né? A tendência é que cada vez menos eu utilize a EFD contribuições e passe a utilizar a EFD Reinf. Não existe prazo para essa transformação, né? Muita coisa ainda vai acontecer até 2020. Mas a ideia da Receita é absorver essa obrigação lá na EFD Reinf. Sim. Tá bom? Saindo um pouquinho desse cenário, eu vou mostrar para vocês o que é o nosso espaço fiscal, onde vocês, contribuintes, podem buscar informações com relação às obrigações, aos tributos, notícias do cotidiano, o que saiu, o que foi publicado, o que tem de notícia relevante no mercado tributário dentro da TOTUS, né? Hoje, esse canal ele é aberto e direcionado mais para os clientes. Por quê? Porque os nossos clientes, eles têm um diferencial ali de busca de informação, eles buscam muito, eles precisam muito de um calendário, de um portfólio dizendo o que é que a TOTUS atende, de um canal de notícias dizendo o que é mais relevante, como é que a gente está se preparando. E aí a TOTUS criou um espaço dentro do portal da TOTUS chamado Espaço Fiscal. Esse espaço ele será aberto para todos os contribuintes, ele ficará aberto em caráter oficial para todo mundo. A gente está aí numa fase de transição, né, do primeiro período para o segundo, e neste segundo período, espero que aconteça até o final do ano agora, esse canal vai ser aberto para todo mundo. Eu vou sair aqui do nosso PPT, da nossa apresentação, para poder mostrar para vocês como vai funcionar esse canal, como é, né, como ele já é hoje, já com uma evolução, e como é que vocês vão receber essa informação. E aí a gente já passa para responder todos os questionamentos que vocês fizeram. Então aqui, ó, o canal da TOTUS, né, o portal da TOTUS, totus.com. Algumas coisas dentro desse espaço vocês conseguem ver, tá? Que são os documentos da consultoria de segmentos. Então, para vocês entenderem como funciona essa estrutura.
A TOTUS hoje tem uma consultoria de segmentos, uma consultoria tributária para a própria TOTUS. Nós atendemos os nossos times de suporte e desenvolvimento para que os nossos produtos tenham uma expertise maior com relação ao tributário, à contabilidade, à área trabalhista, à área previdenciária. Então, todas as dúvidas e todas as solicitações ou novas legislações ou alterações que a TOTUS tenha com relação a algum ato normativo, a nossa equipe vai lá e explica de uma forma mais didática, desenha para eles essa operação, para que eles possam desenvolver dentro de cada uma das linhas de produto da TOTUS. Isso serve para todas as linhas de produtos da TOTUS. Então, nós geramos documentos, nós geramos orientações de como é que o desenvolvimento ou como é que o suporte deve direcionar essas questões. Esses documentos ficam aqui também guardados no espaço fiscal, mas através do Google vocês têm acesso. Então, vocês têm lá alguma dúvida com relação a alguma obrigação, dá uma pesquisada no Google e verifica se não tem dentro do espaço fiscal da TOTUS, se não está disponível. Vai estar lá o nome da situação ou uma palavra-chave, mais o portal TDN ou o espaço fiscal ou a consultoria de segmentos que publicou o documento. O acesso a esses documentos é livre e é público. Então, o espaço fiscal, ele traz informações destinadas às novidades e atualizações de toda a legislação fiscal e tributária brasileira. Isso significa dizer que relações de trabalho, atos normativos da área trabalhista, da área contábil, da área previdenciária, tributos, regras de contabilização, tudo vocês conseguem encontrar aqui dentro. Nós temos blocos dizendo quais são os assuntos do momento. Então, hoje, na TOTUS, em março, quais são os assuntos do momento? E-Social, EFD-REINF, RAIS e o bloco K. A RAIS, que a entrega é agora, cada um desses blocos que vocês abrirem, eu vou ter aqui todas as informações sobre o que é a obrigação, para que ela serve, quem precisa declarar, quais são as últimas atualizações, então as entregas legais feitas pela TOTUS, por linhas de produto, né? Avisos diretamente para as pessoas que estão relacionadas a essa entrega. No nosso blog, quais as informações sobre essa obrigação, todas as legislações, todas as portarias, os atos normativos envolvidos e as páginas das linhas de produto. Né? Isso eu tenho nessas quatro caixinhas que estão ali como um assunto prioritário naquele momento. Depois disso, eu vou ter ali alguns cases de sucesso de clientes que utilizam a parte tributária, essa parte legal, essa parte mais voltada para os atos normativos e para as publicações e divulgações e liberações da própria TOTUS. E aí eu tenho aqui consultoria de segmentos, as últimas notícias que nós publicamos com relação a alguma norma que saiu, algum ato que o ente tributante fez. Então, foi liberado o ambiente restrito do E-Social, que vai passar a recepcionar eventos de SST. Olha, essa notícia saiu ontem. Ela já está disponível aqui no site, de uma forma bem robusta, para que vocês tenham acesso a esse tipo de informação. Esse tipo de informação ainda está restrito ao cliente, mas é ela que será direcionada também a todo o público aí do país que esteja interessado na área tributária, ou que seja voltado para a área tributária. Então, o manual de preenchimento da E-Financeira, nota técnica 5 de 2018, que também foi publicada há pouco. Então, as 3 principais notícias, as 3 últimas notícias publicadas, sempre estarão aqui disponíveis. Dentro do portal, também é possível você saber qual é o portfólio da TOTUS, que norma a TOTUS atende em cada uma das suas linhas de produto. Qual a data da entrega dessas obrigações acessórias, dessas obrigações, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Então, o que foi atualizado dentro do país com relação a atos normativos da área tributária? Eu tenho aqui, então, um canal que chama Atualizações Legais, e dentro desse canal
nós teremos aí informações, as últimas publicações, tanto de entes federais, quanto estaduais, quanto municipais, de todo o país. Então, o cliente entra nessa telinha e ele tem aqui acesso a essa informação. É uma parceria TOTUS e IOB, e nessa parceria, eles trazem para a gente tudo que foi publicado no federal, tudo que foi publicado nos estados e tudo que foi publicado nos municípios e também na área trabalhista, caso tenha sido publicado naquela data, né? Isso daqui está de forma diária. Tenho também um calendário de obrigações. Dentro desse calendário de obrigações, eu tenho separado por federal, estadual e municipal as datas de cada obrigação. Então, eu clico em qualquer uma delas aqui, tenho a EFD, ICMS, IPI, tenho a data da transmissão, o estado que eu vou transmitir. Então, para Minas Gerais, eu devo transmitir até 25 de fevereiro, que eu estava no mês de fevereiro, o arquivo magnético, a esfera, que é estadual, e o estado. Tenho ali também um resuminho do que é a obrigação. Fora o calendário de obrigações, eu tenho aqui um portal de dúvidas. Nesse portal de dúvidas, eu tenho vários documentos elaborados pela consultoria. Esses documentos dizem respeito a orientações que a consultoria passa para os seus times de produto, FA, que são perguntas rápidas, perguntas mais pontuais com relação a alguma obrigação, e notícias, as últimas notícias publicadas num ranking aí de 1 a 5. As mais acessadas vem para esse canal de Tire Suas Dúvidas. Um portfólio online, para vocês saberem o que a TOTUS atende em cada um dos estados com relação a obrigações fiscais, trabalhistas, contábeis e tributárias. Então, vamos clicar lá no estado da Bahia. Eu tenho um total de obrigações federais, 115, estaduais, 13, municipais, 8 e 6 documentos eletrônicos. Se eu clicar para ver a lista completa, eu vou ter por linha de produto o que cada uma atende, né? O que é muito interessante, porque quando você abre o portfólio da TOTUS, ele é muito complexo, ele é muito grande. Eu consigo atender várias coisas, mas será que a linha que eu estou pesquisando atende essa obrigação que para mim é tão importante naquele estado? Aí o cliente vem aqui, analisa, ou o futuro cliente olha aqui, verifica qual é a linha que mais se adequa à sua solicitação, ao que ele está adquirindo. Fora isso, eu tenho acesso aqui a uma ferramenta de auditoria fiscal, que é o TIF, o TOTUS Inteligência Fiscal. Ele faz uma auditoria na sua obrigação acessória. Então, ele é capaz, eu não vou entrar aqui, porque vocês precisam conhecer a ferramenta através dos seus executivos de venda, mas o TIF, ele é capaz de auditar as informações das suas obrigações. Então, o que ele faz? Ele pega lá um TXT que você já passou pelo PVA, você já validou aquela informação, mas você ainda não transmitiu para o governo. Antes de você transmitir, você entra no auditor fiscal, no TIF, no caso, e faz uma auditoria. Essa auditoria é muito semelhante ao que o fisco faz na mesma obrigação, ao que ele faz internamente. Então, se você tiver lá diferença de base de cálculo, diferença de quantidade de mercadorias comercializadas, se você tiver alíquotas incorretas, tudo isso ele vai te demonstrar numa relação de planilhas, né, planilhas de Excel, e ele vai te mostrar por grau de criticidade. Então, eu tenho 3 graus hoje. Grau baixo é um erro corriqueiro, um erro de cadastro. Um grau médio é um grau que pode incidir aí em algum tipo de sanção por parte do fisco pela informação estar incorreta ou inexata. E um grau alto é aquele que com certeza vai pegar forte ali na penalidade imposta pelo fisco. É um erro de base de cálculo, é um erro no valor do crédito, é um erro no valor do débito, é sempre relacionado a algum valor. Então, o auditor fiscal é bem bacana por conta disso. A empresa consegue dirimir os erros, erros cadastrais, erros do próprio RP, independente de o seu RP ser TOTUS ou não ser TOTUS. Essa ferramenta pode ser adquirida
por qualquer contribuinte do país, e vocês terão aí a facilidade de fazer essas comparações que o fisco faz. Comparar a EFD ICMS IPI com a EFD Contribuições, comparar o que está no E-Social com a REINF. Então, é possível vários tipos de comparação. Então, por que é legal o portal? Por que é legal o espaço fiscal? Porque todas as informações estão reunidas em um só lugar, em um só endereço. É uma ferramenta totalmente online, então, através do portal, você tem acesso a todas essas informações e em breve estará disponível para todos vocês também, tá bom? É mais aqui uma propaganda, né, do que a gente está criando para facilitar o dia a dia das empresas que trabalham com tributário, com trabalhista, que não é uma coisa fácil. É importante quem seja da área entrar, validar, observar como é, conhecer essa página, porque ela tem muitas informações preciosas para a gente que é da área, que não consegue muitas vezes ter tempo disponível para poder ficar analisando tudo isso. E uma ferramenta dessa que facilite a sua vida... Sim, ajuda muito no dia a dia. Ajuda bastante no nosso dia a dia, até no nosso, tá? Ajuda bastante no nosso dia a dia. Então, gente, é isso. A gente vai responder agora alguns questionamentos que vocês encaminharam, tá? Vou sair aqui da página e vamos às perguntas. Orlando José de Almeida, sua primeira pergunta. Luciana, tem alguma solução para quando a devolução de mercadoria, cuja NCM não teve movimentação no mês, pois hoje no REINF a informação é deduzida do NCM movimentado diferente da EFD Contribuições? Temos alguma solução para quando tem-se uma devolução de mercadoria cuja NCM não teve movimentação no mês, pois hoje no REINF a informação é deduzida da NCM movimentada diferente da FD. Bom, Orlando, hoje na FD, na REINF, você não manda informações relacionadas a NCM, não tem nenhum cruzamento disso. Isso, acho que o seu problema é efetivamente dentro da FD. Você teve alguma movimentação que não se calculou corretamente o imposto. Entendo que aqui você deveria verificar internamente com a sua tecnologia para ver o que está acontecendo, se não é um problema muitas vezes cadastral. Eu entendo mais como um problema cadastral e não como um erro de obrigação acessória. Na REINF eu não tenho nada relacionado a NCM mesmo, mas eu acho que o que ele está falando é assim, eu não trato devolução na REINF. Sim. Então, com relação ao crédito previdenciário, quando eu faço a comercialização de uma mercadoria e tenho a devolução dessa, eu não tenho abatimento da base de cálculo. Eu não tenho mesmo, Orlando, por quê? Se a gente olhar lá o layout da EFD REINF, a receita utilizada pelo fisco é a receita bruta. Eu não tenho abatimento de notas de devolução. Pelo menos até este momento, a Receita não se pronunciou a respeito. O que a gente precisa é verificar no próximo período se eu consigo abater isso da apuração da contribuição previdenciária. Vou abater porque eu vou deduzir da minha receita, né? Mas no próximo período. Se eu tiver uma devolução agora, eu vou informar a receita bruta, não importa a devolução, porque ela entrou para mim como receita. Né? Tem alguns clientes realmente que nos questionaram e eu vi que tem algumas discussões sobre isso no mercado, mas eu não posso deduzir nada da receita bruta, porque a norma utilizada pela receita não me permite, só as deduções legais, né? Que são as notas canceladas, as operações que foram efetivamente canceladas e as deduções legais, material, alimentação, transporte, esse tipo de receita eu posso deduzir.
O restante, com relação à movimentação que foi devolvida pelo cliente de vocês, eu não tenho permissão de deduzir dessa receita, porque não há embasamento legal para isso hoje, tá bom? Acho que é mais ou menos nesse sentido que é a sua pergunta. Ele não controla por NCM, mas ele controla pela receita. Deixa eu ver. Adriana, produto, infelizmente, Adriana Previeiro, produto, infelizmente, a gente não vai responder aqui, né? Você vai ter que direcionar lá para o pessoal de produto mesmo, o seu questionamento. Mesmo porque a nossa área, ela não lida com nenhuma linha de produto, e aí eu não consigo te ajudar. Aqui tem uma questão da Vera Lúcia. O DIFAL, de não contribuinte e possivelmente a FECEP, devem ser excluídos também da base de cálculo de PIS e COFINS? Diferencial de alíquota e FECEP são impostos calculados no local do tomador e não efetivamente na sua apuração. Desta forma, entendo que esse imposto não tem como ser excluído antecipadamente. Ele não foi calculado por você como contribuinte, sim será calculado por quem receber essa mercadoria. Isso é embutido hoje no preço em virtude das vendas para não contribuintes, mas isso vai estar, na realidade, a exclusão do ICMS que está sendo tratado pelo STF, que foi as decisões do FTS, são as de formação de preço oficial. Essas novas regras para cálculos de venda para não contribuinte, a princípio, elas estão contempladas dentro da sua formação de preço. Isso. Então, existem ações judiciais que estão questionando a inclusão também desses dois na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas, como a gente disse, essas ações não foram julgadas pelo STF. Então, em nada tem a ver com a RE que a gente teve a decisão transitada em julgado agora. Até porque a legislação de venda para não contribuinte, que é o ICMS partilha, ele é uma legislação recente, nova. Isso. Essas decisões que foram bases para a decisão do STF com relação à exclusão de base de cálculo de ICMS, elas já ocorrem há anos. São teses muito antigas. Então, assim, que nem existia, a FECEP com certeza não existia. Então, por isso que não está contemplado na base legal neste momento, ok? Michele Moraes, gostaria de saber em qual login devo acessar a área fiscal. Michele, o acesso é para todos os clientes, deve ser o seu usuário de senha e rede. Né? Se você tiver algum problema com o acesso, verifica, por favor, com o suporte que eles conseguem te direcionar a como entrar nessa área. Os documentos da consultoria são públicos, você pode acessar até através do Google. Mas a área fiscal, você precisa ali de um usuário de senha e rede. Elisângela Moraes, parabenizando a gente pela apresentação, muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado bastante. Teremos novas apresentações nesse mesmo formato, participe também. Eu já vou passar para vocês essa data. Bom, Elisângela, você também tem uma outra questão aqui que você pede para a gente repetir as diferenças entre a FD Contribuições e a FD Reinf. Hoje, basicamente, a FD Reinf, ela trata do cálculo e apresentação dos impostos relacionados a contribuições previdenciárias, que são elas INSS, de folha de pagamento, INSS retido de terceiros, como tomador, e a CPRB para quem está desonerado de folha, que é a contribuição social sobre faturamento, contribuição previdenciária sobre faturamento. E essa retenção é a que você tem a obrigação de fazer como substituto. Exatamente, são as suas informações enquanto contribuinte, tomador e prestador. Agora, na FD Contribuições, você vai informar se você já está dentro da FD Reinf apenas as operações relacionadas a PIS e COFINS, que e aí isso está dentro da FD Contribuições. Então, são obrigações que são impostos totalmente distintos.
que se relacionam dentro do faturamento, mas são obrigações distintas. Tanto é que, a partir do momento que você está obrigado à entrega da REINF, a contribuição previdenciária que estava no registro P está dispensada automaticamente após a entrega. Então, são declarações de impostos separados, contribuições mais previdenciárias e para a Seguridade Social. A partir de janeiro do próximo ano, vocês vão passar a entregar também os outros tributos federais na REINF. Imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e CSLL. Então, talvez a confusão esteja aqui. O que eu entrego numa, o que eu entrego na outra relacionado ao PIS e COFINS. PIS e COFINS, na FD REINF, é só aquilo que eu retive, enquanto tomadora ou enquanto prestadora. Na FD Contribuições é aquilo que eu apurei das minhas operações. Então, eu não sou substituta lá na FD Contribuições. São as minhas operações que eu fui lá e calculei o PIS e a COFINS. E eu também vou declarar na FD Contribuições as operações que eu sofri retenção. Então, algum terceiro reteve no meu lugar como substituto e o que eu sofri essa retenção eu declaro na Contribuições. Agora, aquilo que você, enquanto substituto, teve a obrigação de reter, isso eu levo para a FD REINF. Acho que é essa a divisão Sim. mais clara, né? Isso vai acontecer agora a partir do layout 2.0 da EFD REINF. Então, algumas coisas vão mudar, mas a partir desse novo layout. O layout atual, por enquanto, a gente está falando só de contribuição previdenciária lá na REINF. Alessandra Zeferino. Registro F120, crédito sobre depreciação. Esse registro é para somente aquisições quando tem crédito mensal sobre depreciação e tem que ser informado nele? Então, acho que ela está perguntando se quando eu tiver aquisições com crédito mensal de depreciação, eu preciso informar no F120 também. É que o F120 é para registros não fiscais. Os registros F são documentos não fiscais ou outras operações. Outras fontes de receita. Então, o F120 você vai usar para isso, vai informar o valor das depreciações que, consequentemente, serão base para as retenções, para os cálculos de créditos efetivos. Abaixo aqui tem uma outra pergunta da Alessandra mesmo. Qual registro F é informado à Receita Financeira? A Receita Financeira você informa também no F100, que é documentos não fiscais, onde você vai colocar qual que é o regime de tributação, qual que é a situação tributária, o valor de PIS e COFINS, e aí informar os valores das receitas financeiras individualmente, porque não tem documento fiscal comprobatório disso. A Vera Lúcia Bianchi está fazendo dois questionamentos. As retenções de vendas de serviços têm que ser no ato da emissão da nota ou somente no recebimento do título? Isso é uma polêmica, né? Na realidade, Vera, aí a gente precisa entender sobre duas óticas. Enquanto tomador de serviço, as retenções elas vão ser geradas no seu sistema na hora que você lança a nota, mas a dedução efetiva e o recolhimento dela será no pagamento do título. Isso falando de PCC, PIS, COFINS e contribuição social. Quando a gente fala de IR, é no momento do lançamento da nota. Haja visto que a legislação diz que é pagamento ou crédito que ocorrer primeiro. Então, num caso de pagamento, seria apenas numa situação de pagamento antecipado de um serviço ou de uma mercadoria. No caso de IR, será no dia do lançamento ou do registro contábil do documento. Isso. Então, quando a gente fala de retenção, para o tomador do serviço, não tem como se considerar a emissão. Não existe nada na legislação que diz que o fato gerador é a emissão da nota. Diferente de INSS e ISS, que são impostos devidos por competência. Então, esses sim são por data de emissão. Então, eu entendo, as retenções têm que acontecer no momento do lançamento, o fato gerador do IR aconteceu na hora que você recebeu o seu título e reconheceu a despesa, e o PIS e COFINS e a CSLL será na data de pagamento
do título efetivo, ok? Isso mesmo. E a segunda pergunta dela é: e as retenções de vendas de mercadorias para órgãos públicos? Então, por isso que falei que a gente tem duas situações. Pode ser que você esteja falando sobre como na ótica de tomador e na ótica de emissor da nota. Quando você emite uma nota, seja para um contribuinte, pessoa jurídica normal ou órgão público, o que você vai ter que observar é quais as alíquotas são devidas para os serviços tomados por esse contribuinte. Existem algumas diferenças, por exemplo, o órgão público, ele retém sobre qualquer valor, e algumas vezes o IR para eles é em 4,8% e não 1,5%. Aí você precisa observar a legislação de cada um dos seus clientes para você poder fazer a retenção automaticamente, ok? O Orlando está falando que a gente comentou exatamente sobre o que ele precisava, que é relacionado à desoneração da folha e o recolhimento da CPRB. Eu imaginei que fosse isso, porque essa é uma dúvida bem comum, Orlando. Kelly Gabriel, não consigo comentar para você toda a tabela 4.3.18, porque nosso tempo já está esgotando, né? Mas você tem algum comentário para fazer para ela? Poderia explicar a utilização de cada código dessa tabela? Kelly, você vai precisar ver efetivamente, para a gente entrar em cada código, depende muito da análise da sua operação. Isso. Precisa ver qual que é o tipo de venda, que operação que você faz, se é mercadoria, se é prestação. E isso, assim, é muito interessante que você volte com a sua área contábil, com a sua área fiscal interna, e aí faça uma validação do seu cadastro do produto, fazendo o cruzamento com a tabela. E aí você vai parametrizar ela corretamente. Porque é difícil a gente supor uma operação da sua empresa, sem conhecer a sua operação. Sem conhecer a sua operação. Tá bom? Gente, a gente vai finalizar por aqui. Nosso tempo esgotou. Essa apresentação a gente vai passar para vocês via o e-mail de inscrição que vocês fizeram. Amanhã, hoje à tarde, amanhã ainda teremos outras apresentações. Então, hoje à tarde falaremos sobre avaliação de performance e amanhã teremos uma outra apresentação, se eu não me engano, é nota fiscal de consumidor eletrônica. Amanhã acho que é o bloco K, né? Ou o bloco K. É o bloco K, acho que amanhã... Bloco K. É o bloco K. E à tarde tem mais uma apresentação relacionada à folha de pagamento, a parte de RH, ok? À tarde estão sempre ocorrendo as conferências das obrigações de RH, né, direcionadas aos recursos humanos, e de manhã a conferência das obrigações fiscais. Então acompanhem aí até o final dessa semana, até amanhã, essas apresentações. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi bem produtivo, as perguntas foram bem bacanas, então estava acompanhando aqui, vocês acompanharam a apresentação do início ao fim. Espero termos esclarecido, né, todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada a todos e vamos até a próxima conferência. Obrigado, gente. Estamos à disposição e boa semana a todos.